O que eu quero fazer hoje com vocês é ler uma frase do Olavo de Carvalho dessa semana, de 2 dias atrás, e que virou piada aqui em casa, virou piada na internet também, né? Então eu vou ler para vocês. Tipos como Bucetalho, e esse sou eu, né? É o apelidinho carinhoso que o Olavo deu para mim. Aprendem as coisas comigo e depois saem falando mal de mim para camuflar a dívida. Bem, antes de tudo, eu não fui aluno do Olavo de Carvalho, eu não sou aluno dele, embora eu tenha feito várias aulas dele para saber o que ele diz, embora eu tenha lido muitos livros dele, embora eu tenha lido muita besteira que ele já disse por aí, eu não sou aluno dele. Mas, em certo sentido, ele tem razão, tem um ponto de verdade no que ele diz. Porque eu aprendi muita coisa com o Olavo de Carvalho. Eu aprendi aquilo que eu não quero me tornar. Eu aprendi um modo de comportamento que eu não quero reproduzir. Eu aprendi que, para confrontar essas pessoas, a gente não precisa agir como elas agem. Porque a estrutura elaborada pelo Olavo de Carvalho, o modo como ele opera e como seus discípulos operam, é através da intolerância, é através de insultos, é através de difamação, é através de destruição de reputações, é através de calúnias, é através de uma série de crimes, na verdade, crimes contra a honra das pessoas. Se você para assistir a qualquer vídeo do Olavo de Carvalho, a qualquer vídeo dele, você vai encontrar esses apelidos escrotos, esses apelidos idiotas que ele dá nas pessoas, você vai encontrar insultos, você vai encontrar mentiras, difamação, você vai encontrar um conteúdo que é, assim como é em muitos casos dos conservadores brasileiros também, é um mergulho no esgoto, é um mergulho no lixo tóxico radioativo. Porque o clima é pesado, o que eles dizem é assim, é com base no ódio mesmo. Você percebe como é uma energia que de fato foi canalizada e leva até o Bolsonaro. É uma energia de ódio, de intolerância, de divisão das pessoas. Então, se eu aprendi alguma coisa com o Olavo de Carvalho, de fato aprendi, foi que eu não quero criar esse tipo de clima. Que para confrontar o olavismo e o bolsonarismo, a gente não precisa ser igual a eles. A gente não precisa confrontar fogo com fogo, porque isso não tem fim. Se você começa a agir contra essas pessoas usando do ódio, da mesma energia que eles utilizam, isso não tem fim. Se você derrotar essas pessoas, se você conseguir confrontar com eficácia essas pessoas e vencer, esse tipo de sentimento, ele continua, ele precisa de mais, ele não tem fim. Então você vai encontrar outro inimigo para destruir, e assim por diante. É o que eles fazem, por exemplo. Eles vão lá e destroem uma pessoa, procuram o próximo alvo, porque eles precisam de mais. É um monstro que devora tudo. E a gente não precisa agir desse modo. A gente falou muito sobre ética essa semana, né? Sobre comportamentos éticos, sobre moral. E quem trabalha com ética, os filósofos que pensaram esse tipo de questão, eles sabem muito bem que o mundo real é caótico. Eles sabem muito bem que no mundo real as pessoas não se comportam de maneira ética. Só que quando eles vão lá e elaboram uma teoria ou uma visão de ética, isso tem caráter normativo, ou seja, de que sirva de norma para os demais. Se nós agíssemos assim, a gente chegaria a tal ponto, a gente chegaria num lugar melhor. Só que o mundo não é assim, o mundo real ele é bagunçado. Tanto que duas instâncias de normatividade ética nas sociedades que a gente vive, uma delas é a religião, que são basicamente normas éticas. Se você lê, por exemplo, a Bíblia, se você lê o Corão, se você lê outros livros sagrados, você encontrar ali normas de comportamento. Faça isso, porque se você fizer isso, Deus vai te recompensar depois. São normas de comportamento, como você age entre os seus próximos e com os outros também. E a lei, o direito. O direito é uma série de imposições de comportamento também. Não roube, porque se você roubar, você vai ser preso, julgado e condenado. São, de certo modo, diretrizes de comportamento para a gente poder viver em sociedade de maneira mais ou menos harmônica. Porque se a gente espera que isso parta do indivíduo, eu vou pensar eticamente, eu vou agir eticamente, é esperar demais. Então é preciso uma imposição de fora. Olha só, tem a lei aqui, tem a lei, tem as forças de segurança, tem o aparelho repressivo do Estado. Se você violar a lei, você vai ser punido, vai receber uma multa, vai ser preso. Mas, idealmente, filosoficamente, se nós cumpríssemos certos preceitos morais, se nós seguíssemos certas regras éticas, isso facilitaria bastante as coisas. E como seres racionais que nós somos, né, os seres humanos, eu escolho agir eticamente, que é o que a gente faz em relação ao olavismo. Quando eu olho o Olavo de Carvalho e o modo como ele se comporta, eu, como reação a isso, eu escolho, não quero ser assim, eu não vou me comportar desse modo, eu não preciso agir como eles agem. É uma escolha isso. Uma escolha consciente. Eu não quero agir com o ódio que eles agem.
Eu não preciso destruir a reputação deles, porque o que eles fazem já é, ou deveria ser pelo menos, a própria destruição da reputação deles. Qualquer pessoa que assista a um vídeo do Olavo de Carvalho, que tem um mínimo de bom senso, se horroriza com aquilo. E isso é outra coisa que me surpreende, porque eu vejo pessoas, cidadãos de bem, cristãos, que veem o Olavo e acham o máximo o que ele faz, o modo como ele insulta as pessoas. Isso é o total oposto do que seria o cristianismo. Isso é o total oposto do que seria a mensagem de Jesus, como a gente já falou várias vezes aqui. Eles são o oposto daquilo que eles supostamente pregariam. É um ponto interessante aqui, que vale mencionar, é que eu não fui aluno do Olavo, não sou aluno do Olavo, mas poderia ter sido. Porque quando eu comecei a pesquisar o olavismo, quem era o Olavo e quem eram os influenciadores influenciados pelo Olavo, eu comecei a buscar referências dessas pessoas, os autores que influenciaram o imaginário deles, como do Olavo, por exemplo, o René Guénon, o Chuon, o Júlio Zévola, ou seja, autores perennialistas que estão na base do esoterismo olavista. Quando eu fui pesquisar, eu me lembrei que eu estudei esses autores quando eu era esotérico aos 16 anos. Eram os autores que eu lia quando eu estava fazendo parte de uma ordem mística em Curitiba. Então, eu poderia sim ter me tornado olavista. Eu poderia sim ter prosseguido nesse caminho, porque, em essência, o esoterismo, em muitas religiões, tem essa noção da degeneração, como a gente falou essa semana ainda. De que havia um momento puro na humanidade e foi degenerando até chegarmos hoje, né? Então, a nossa busca, o nosso caminho deveria ser de retorno a essa pureza. Isso passa, no caso do olavismo, pela negação da ciência, do raciocínio crítico, da reflexão, do mundo contemporâneo. É uma mensagem reacionária em sua essência, de retrocesso, de passado, de volta a um passado mítico mais elevado. E eu me libertei disso, certamente, ao de fato estudar filosofia, ao de fato ir para uma universidade, aprender filosofia, estudar os grandes pensadores, porque aí você foge do risco de você cair nessa ladainha, nesse charlatanismo intelectual que o Olavo pratica. De achar que ele é um pensador filosófico, quando não é. Quando é um sujeito altamente dogmático, sectário e que cria uma seita política hoje. Foi líder de seita esotérica e agora é o líder de uma seita política. E a gente conta esse processo no livro que eu escrevi com a Heloísa de Carvalho, com a filha do Olavo, Meu Pai, Guru do Presidente. É a trajetória desse sujeito de líder esotérico, líder de seita, para um líder de seita política. E ele impacta o governo Bolsonaro. A importância de compreender essas pessoas é que eu recomendo que vocês façam esse esforço, é de entender o que eles dizem. Porque a gente não pode confrontar a mentira, a gente não pode confrontar a difamação, a gente não pode confrontar o ódio se a gente não compreende quais são os mecanismos dele. É importante entender o Olavo de Carvalho e os seus alunos para poder entender como é que o Bolsonaro chega ao poder também. Porque é um dos muitos mecanismos que levaram a isso. A ideologia olavista está dentro do governo Bolsonaro. Impacta na cultura, impacta na educação, impacta também nas relações exteriores. Ele está infiltrado no governo Bolsonaro. Você tem olavistas lá dentro. Não dá para entender esse momento hoje no Brasil sem entender o que ele representa. Eu dizia isso quando eu ministrava oficinas literárias também. Eu falava para os escritores, vocês precisam ler os autores que vocês gostam, os autores que vocês respeitam, mas também ler os autores que vocês não gostam. Você também precisa ler aqueles autores que você acha que são ruins. Porque quando você faz esse esforço de olhar para o outro lado e ver aquilo que você despreza ou aquilo que você acha que é péssimo, você aprende o que não fazer também. Você lê um texto de um autor ruim ou que você acha que é ruim e você vê que, putz, olha que frase mal escrita, olha só que ideia mal elaborada, eu não quero fazer isso, vou fazer outra coisa. Então, aprender com o Olavo também é aprender o que não fazer, como não proceder. O que a gente não precisa fazer para poder chegar a um ponto melhor. Eu quero deixar para vocês aqui um vídeo do padre Júlio Lancelotti mencionando um texto do Darcy Ribeiro. Porque tem a ver com isso também. Vamos assistir aqui. Vocês já ouviram falar do Darcy Ribeiro? Um grande educador brasileiro. Ele diz, e eu gostei muito disso, a gente tem lido muito isso essa semana. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente, fracassei. Mas o fracasso são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem venceu. Darcy Ribeiro. Nesse domingo, eu estou feliz para dizer, como Darcy Ribeiro, estou feliz
por não estar do lado de quem venceu. O meu lado será sempre os pobres, os fracos e os pequenos. Os povos originários, os índios, a comunidade LGBT, o povo da rua. Estou muito feliz porque não estou do lado de quem venceu. Estamos do lado da luta, no lado dos que vão continuar lutando, porque é imperativo lutar pela vida, pela dignidade da vida. Essa palavra do Darcy Ribeiro nos ajuda muito. Estamos felizes, porque não estamos do lado dos que venceram. Muitas vezes, quando você vence através dos métodos repreensíveis, quando você vence através da mentira, do ódio, da intolerância, isso também é perder. Se a gente se comporta como eles, se a gente combate o olavismo com as mesmas táticas do olavismo, a gente já perdeu. Assim como diz o Lancelotti, assim como diz o Darcy Ribeiro, é melhor estar do lado de quem perde nas circunstâncias. Porque a gente sabe que aquilo que a gente fez era o melhor a ser feito. Eticamente. Eticamente e intelectualmente também, conceitualmente. Respeitando o pensamento dos filósofos, respeitando o que as pessoas dizem de fato, e não distorções, não mentiras, não uma mera tática de destruição de reputações como eles fazem o tempo todo. Como o próprio Olavo diz, não enfrente ideias, enfrente grupos e indivíduos, encontre uma sacanagem desse sujeito e destrua esse sujeito, psicologicamente, financeiramente. Ou seja, essa é uma ideia do olavismo, é de não confrontar ideias, de não fazer um debate no nível intelectual, é de fazer um debate de reputação, de destruir as pessoas. E isso foi, em grande parte, o que levou, o que deu posição de vantagem para eles. Só que a gente não precisa proceder desse modo. Se a gente entende o que eles fazem, a gente pode também encontrar recursos para evitar isso. Como a gente reage a isso? E entender, compreender é o primeiro passo, é a primeira etapa. Eu sei que muitos de vocês não têm estômago para isso, não têm estômago para assistir o Olavo de Carvalho falando. E é estômago mesmo, porque é uma coisa, é uma náusea física, é um nojo físico. Você mergulhar nesse universo é mergulhar num esgoto, é mergulhar num lixão tóxico. Porque é pesado mesmo. O conteúdo deles é pesado. São pessoas que estão o tempo todo destilando ódio. É pesado. Como eu disse, eu não entendo como um cristão, entre aspas, aqui, consegue assistir a uma aula do Olavo e não sair enojado, não sair vomitando por aí. Porque é repugnante. O grau de intolerância que eles disseminam é repugnante. Mas quem conseguir fazer é crucial para poder compreender esse momento. Essa semana eu conversei com o Meteoro, né? Eu fiz uma live com o casal do Meteoro, com a Ana e com o Álvaro, e a gente tem muita coisa em comum. Não apenas na trajetória aqui no YouTube, né? No modo como a gente foi obrigado a mudar de assunto para poder abordar esses temas políticos agora, e não apenas também as nossas referências são parecidas, mas também o modo como a gente se comporta, o modo ético para confrontar isso. Eles publicaram um livro sobre o Olavo de Carvalho, Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, que é uma clara referência ao livro do Olavo de Carvalho, e eles mostram as bases e as teorias conspiratórias que estão sustentando o olavismo, e eu publiquei junto com a Heloísa, com a filha do Olavo, o livro Meu Pai é o Guru do Presidente, então tem essa semelhança, mas não apenas isso, mas tem a ver também com o comportamento ético, com aquilo que a gente quer fazer, ou como a gente quer proceder para enfrentar isso. Quais são os limites que a gente não ultrapassa? Desse ponto para baixo eu não vou descer, eu não vou me rebaixar para jogar como eles. Porque tem gente que está disposta a combater o olavismo, o bolsonarismo, com todas as armas disponíveis. E aí, a gente se equipara a eles. Sim, a gente se equipara a eles. E aqui a gente tem que pensar na mensagem do Gandhi, na mensagem do Martin Luther King Jr. A gente não pode enfrentar o ódio com ódio. A gente não pode tentar vencer essas pessoas com o modo como eles procedem. Porque isso é perder. Isso é derrota. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre essa frase do Olavo de Carvalho, né? Dizendo que eu aprendi com ele muita coisa. De fato aprendi. Aprendi a não me tornar esse sujeito repugnante, a esse senhor de 73 anos de idade que age, que se comporta como um adolescente que faz bullying contra os outros. Com apelidinhos, com insultos, com difamação, com distorções do que os outros dizem. Quando eu chegar nessa idade, eu quero ser muito diferente do Olavo de Carvalho. É repugnante você ver um idoso, um senhor de 60, 70 anos, agindo como age o Olavo de Carvalho e outros também sujeitos que adotaram o mesmo perfil do Olavo de Carvalho. Inclusive na própria esquerda você tem isso. Então eu aprendi muito com você, Olavo. Eu não quero ser como você. Me diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, assine o canal e também confira o meu livro que vai chegar agora na casa das pessoas, quem comprou na pré-venda e também nas livrarias, que é Minha Especialidade é Matar, sobre 1 ano e meio do governo Bolsonaro. E se você quiser que eu ponha sua foto aqui no final do vídeo, quando você receber esse livro aqui, me marque ou no Instagram ou
no Twitter com a sua foto e o livro, que eu vou fazer agora no finalzinho dos vídeos uma seleção de fotos de vocês recebendo agora esse livro. Espero que vocês tenham uma boa leitura também. Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí. Tchau!